Quando eu escolhi os meus 12 livros para ler em 2026, a proposta não era fazer dessa lista uma meta rígida ou uma corrida de leitura. A ideia era priorizar esses livros dentro de todas as leituras do ano, e agora que eu já li 5 deles e já iniciei o sexto, eu achei que era um bom momento para olhar para esse projeto, para essa lista e verificar se essa lista está funcionando e se está funcionando do jeito que eu imaginei. O meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos por aqui nesse lugar, nesse momento onde a gente faz uma pausa para falar de livros. E eu quero começar já relembrando a vocês qual foi o objetivo desse projeto de 12 livros para 2026, de forma bastante rápida. São livros que ou estavam há um certo tempo aqui na estante e eu queria priorizar eles nesse ano, ou eram livros que, por mais que tenham entrado há pouco tempo na estante, que eu estava com muita vontade de ler e eu queria priorizar para ler este ano. Mas não era um livro por mês, não era o livro tal no mês tal, era conforme sempre foram todas as minhas leituras aqui no canal, conforme a vontade, o desejo, o meu momento. Então, vou mostrar para vocês primeiro o que eu já li e aí numa segunda parte do vídeo o que falta ainda ler, o que eu tô com muita vontade de ler. Eu vou começar pelo primeiro lido do ano e o primeiro dessa lista, mas os outros eu vou falar em ordem aleatória, tá? Então, o primeiro que eu li em 2026 e que estava nessa lista e que eu já falei muito com vocês aqui no canal foi O Conde de Monte Cristo, nessa edição belíssima do Clube de Literatura Clássica que eu assino. Eu demorei aproximadamente 2 meses para ler esse livro de mais de 1.200 páginas. E ele era um desafio para mim porque é um clássico grande, né? É um clássico grande, mas ele se mostrou uma leitura extremamente agradável e fluida. Ele foi o meu melhor livro do semestre. Também me trouxe o personagem favorito do semestre, que foi o Edmond Dantes e todas as suas camadas e reflexões internas. E o que eu posso dizer aqui é que valeu muito a pena dedicar aí esses mais de 60 dias para finalizar essa grandíssima obra. Depois, O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibolek, é uma escritora romena que eu não conhecia. Eu li nessa edição da editora Mundarel, que é bem simples, não tem orelha. É um livro relativamente curto, tem aí pouco mais de 230 páginas, mas é um livro muito cru. Aqui a gente tem a história de mãe e filho. O filho, adolescente, ali pelos 18 anos, odeia a mãe. E a mãe quer uma segunda chance com esse menino e durante toda a história a gente vai descobrindo o que aconteceu, que eles se odeiam, quer dizer, que o menino odeia a mãe e o que a mãe fez, então, e por que ela quer resgatar esse laço que existe entre eles. Foi muito duro de ler. Uma história escrita de uma forma direta, sem muito floreio, o que ajuda a deixar a escrita muito crua, muito verdadeira. Então, eu gostei bastante desse livro, mexeu bastante comigo, chorei, me revoltei em certos momentos, mas foi uma ótima leitura. O próximo livro foi uma releitura, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Li nessa edição do Clube de Literatura Clássica, com essa capa belíssima. E essa releitura foi melhor do que a leitura. Eu acho que pelo fato de que eu já conhecia a história, e da primeira vez eu me lembro de ter devorado esse livro, agora, como eu já sabia o que ia acontecer, eu fui devagar, eu fui saboreando, e isso me fez aproveitar melhor pequenos detalhes que talvez antes eu tenha passado batido, porque até eu nem lembrava. Eu gosto muito da forma como a Jane Austen escreve, ela é irônica, faz a gente rir com pitadas de humor em momentos meio tensos, assim, eu gosto bastante desse tipo de escrita. As críticas sociais que ela faz de uma forma muito natural também chamam bastante minha atenção. E a construção de personagens, né? A personalidade deles e os diálogos também são muito legais.
continua sendo mesmo um dos livros favoritos da vida. Um grande romance, então, recheado de críticas sociais e ironias que valeu demais a releitura. E depois desse, eu acabei pegando. No fim das contas, tá meio na ordem aqui, viu, gente? Meio sem querer, querendo. Acho que quando eu fui pegando os livros, eu fui lembrando na ordem que eu fui lendo e fui colocando aqui. Aí depois, então, veio uma grande distopia do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, li pela Biblioteca Azul. Já falei sobre esse livro em algum vídeo aqui do canal, que aconteceu um pequeno desastre aqui também. Esse livro entrou para a lista porque eu gosto muito de distopias, eu quero ler todo ano alguma. Eu queria ler algo do Aldous e aí eu acabei colocando essa daqui, como eu falei para vocês. Eu também já tinha aqui em casa. Foi uma leitura muito fluida, me envolveu desde o início, porque aqui a gente descobre então que os seres humanos eles acabam não nascendo mais, eles são fabricados em laboratório e crescem em incubadoras, e aí eles não têm mais pai e mãe, inclusive essas palavras são abominadas por eles porque trazem uma certa fraqueza. As pessoas aqui então são treinadas para ser quem são, nada acontece naturalmente e a gente consegue fazer altos paralelos com a nossa realidade, porque aqui é tudo muito na cara. Então as pessoas são criadas em laboratório, são treinadas para ser, um é treinado desde pequeno para ser uma turma de pessoas, né, treinada para ser cientista, outra turma para ser professor, outras pessoas para trabalhar em trabalhos manuais ou braçais, enfim. E embora hoje a situação não seja exatamente assim no nosso mundo, o fato é que a gente é treinado sim para algumas coisas, a gente é super influenciado para pensar de uma certa maneira, e aqui existe muita essa questão de você pensar de um certo jeito e que é perigoso pensar de um outro jeito, então assim, os paralelos são muitos. Ao mesmo tempo em que foi uma leitura muito fluida e fácil, entre parênteses, ou melhor, entre aspas, de ler, é uma leitura que incomoda, porque a gente está vendo aqui que, acho que foi escrito nos anos 30 esse livro, hoje a situação está quase igual aqui e eu não vejo perspectivas de melhora, assim como aqui nesse livro também não foi possível ver. E depois eu fui para uma leitura que começou meio devagar, meio morna, e eu fiquei pensando o que as pessoas tanto veem nesse livro, que eu não estou conseguindo ver tudo isso. Desde o início eu achei a escrita belíssima. Fiz um paralelo com o nosso Érico Veríssimo aqui do Brasil, porque eu achei a escrita muito bonita, ela é muito poética, a ambientação é espetacular, assim como eu considero que nas obras do Érico Veríssimo, principalmente no Tempo e o Vento, a ambientação é maravilhosa. Mas eu tô falando de A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu li nessa edição da Suma. Então, como eu falei para vocês, o início foi um pouco lento e eu ficava me perguntando, nossa, mas aonde que tá, né? Mas sei que a gente tem que ter paciência quando a gente lê obras um pouco mais densas, um pouco mais longas, né? Essa daqui tem aí mais de 400, mais de quase 500 páginas. E ali pela página 150 acontece uma reviravolta que faz com que o livro me prenda de uma maneira que aí eu não consegui mais largar e entendi o fascínio por esse autor espanhol, que então faz uma ambientação da Barcelona pós-guerra civil espanhola de uma maneira assim espetacular. É uma Barcelona gótica, tudo é permeado pela neblina, parece que tem um clima sempre de sombras. A construção da trama aqui, gente, eu achei espetacular. Quando as peças começam a se encaixar e a gente percebe que tudo estava conectado e interligado, é muito satisfatório de perceber, de entender, embora algumas coisas eu tinha percebido antes, outras eu não havia entendido. E não se trata de um mistério ou de um suspense puramente. Tem muita coisa aqui nesse livro, tem romance, tem drama, tem loucura, obsessão, até uma pitadinha de magia tem aqui. Então eu acho que é por isso que encanta tanta gente, porque tem muitos elementos que são bem-vindos pelos leitores. E o ponto alto
Eu acho que é a criação dos personagens também, porque aqui a gente tem alguns dos personagens mais inesquecíveis que eu li, e eu quero destacar o Fermin, que foi um personagem assim que eu queria ser muito amiga dele, porque ele é uma pessoa muito leal, engraçado, espirituoso, uma figura e tanto para se ter como amigo, jamais vou esquecer. O próprio Daniel, que é o protagonista, também não, e outros tantos personagens também, mas o Fermin, gente, tem todo o meu coração. Eu não vou falar mais tanto desse livro, teria sinopse, né? Teria muita coisa para falar, mas eu acho que esse livro merece uma conversa só para ele aqui no canal. Então, até agora, gente, eu não acho que eu esteja cumprindo uma lista, uma meta de leituras. Todos esses livros estão separados aqui na minha estante como um lembrete das escolhas que eu fiz há um certo tempo e para que eu possa priorizá-los, né? Mas todos eles foram escolhidos de maneira bastante orgânica. Eu olhava, sentia que era o momento de ler algum deles e pegava para ler, e isso eu achei que funcionou muito bem. E agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre este livro que eu estou lendo atualmente, que é dessa lista, que é O Estrangeiro, do escritor francês Albert Camus, nascido na Argélia em 1913. Esse livro saiu pela editora Record. Eu estou aqui mais ou menos não, eu estou na página 52, mas mais ou menos uns 40 e poucos por cento da leitura. Ele é um livro curto, mas de simples, já percebi que ele não tem nada. Eu já dei um apelido pro protagonista desse livro, eu chamo ele de Senhor Tanto Faz, porque nessa história aqui a gente já começa no primeiro parágrafo, onde o protagonista recebe um telegrama de um asilo onde a mãe dele estava vivendo, dizendo que ela faleceu. E ele se mostra tão indiferente a essa notícia que a partir dali eu comecei a chamar ele de Tanto Faz. Aí também ele presencia no prédio onde ele mora uma agressão, uma violência doméstica de um vizinho dele para com a namorada do vizinho, e ele não emite nenhum juízo de valor, apenas observa a situação, ou seja, para ele tanto faz. A pessoa que está saindo com ele no momento, que não é um relacionamento determinado, assim, eles têm um lance, mas ela em algum momento pergunta para ele se ele a ama e se ele pretende casar com ela, e para ele tanto faz. Só que isso, gente, é algo que está escrito meio que literalmente aqui. A forma indiferente como ele se comporta frente a esses acontecimentos que para nós teriam uma importância, não que não tenha para ele, tá? Mas a gente agiria de uma forma diferente, talvez, diante desses acontecimentos. Isso é algo literal. Agora, o que está por baixo dessas camadas, aonde isso vai levar esse nosso protagonista e o porquê ele age dessa forma, é o que eu vou descobrir até o final do livro. O que eu fiz antes de ler esse livro foi dar uma olhada na teoria filosófica do absurdismo, para entender um pouco melhor esse protagonista e o motivo ou os motivos dele agir do jeito que age. Depois que eu concluí essa leitura, e no vídeo aonde eu falar sobre esse livro, provavelmente eu farei um aprofundamento sobre essa teoria filosófica para explicar um pouco melhor a conduta, o comportamento desse protagonista. Até agora, eu na verdade tô rindo assim de alguns trechos, porque é tão absurdo a forma como ele se comporta que num primeiro momento me causa esse, tipo, sabe aquela risadinha assim, o quê? É uma coisa até meio inacreditável. Mas ao mesmo tempo eu entro na reflexão do porquê. Então tá sendo uma boa experiência até agora. Chegar à metade dessa lista significa olhar também para outra metade que resta. Faltam aí menos de 6 meses para terminar o ano, e eu tenho 6 livros que eu gostaria muito de finalizar em 2026. Eu não vou mostrar todos os livros que faltam, convido a vocês a assistirem lá o meu vídeo de 12 livros para ler em 2026, mas eu vou mostrar aqui os próximos 3 que eu quero muito ler. Iniciando pelo Dostoiévski e o seu grandioso Os Irmãos Karamazov. Eu vou ler nessa edição da editora Garnier,
que é belíssima, porém não tem nenhum material de apoio, não tem notas, não tem absolutamente nada. É uma versão bastante seca, diagramação apertada, as margens são bem estreitas e deixa eu dar uma olhada na quantidade de páginas que tem aqui. Não tem nem 600 páginas, gente. Eu acho que eu vou precisar de um material de apoio para me ajudar nessa leitura. Além disso, ela também vai ser uma leitura conjunta que eu vou fazer de forma presencial aqui com um grupo de amigas, e isso vai ser muito legal e especial. Mas sobre o Dostoiévski, então, eu já li até hoje 2 obras dele, que foi Diários do Subsolo, que eu também li numa leitura conjunta, uma leitura bastante densa, profunda e que rendeu muitas reflexões. E li aí sozinha a novela, deixa eu ver se ela tá aqui, sim, tá aqui. Noites Brancas, que eu também achei que foi bastante filosófico, embora menos do que Memórias do Subsolo, Cadernos do Subsolo, enfim. E agora então a gente tem essa grande história aí para ler, um marco na literatura mundial. Estou ao mesmo tempo empolgada e ao mesmo tempo à procura de um material de apoio para entender melhor o contexto histórico. Eu já li bastante sobre a vida do Dostoiévski, embora não nenhuma biografia, mas andei pesquisando, enfim, tudo mais, e achei que foi de grande valia ter conhecimento disso tudo, entender um pouco quem era esse grande homem que entendia muito sobre ser humano, porque escreve de uma forma muito profunda sobre o que tem nas nossas profundezas. Então, esse aqui é um dos próximos que eu quero ler. E o próximo também que está aqui para ler é uma indicação de uma amiga leitora aqui da minha cidade e que diz que vale muito a pena esse livro, a Letícia. Um beijo, Letícia, se você estiver assistindo esse vídeo. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Saiu pela Companhia das Letras e nesse livro aqui, então, a gente vai ver histórias contadas com minúcia pelas próprias personagens e incríveis soldadas soviéticas que lutaram com bravura e violência, mas sem perder a ternura durante a Segunda Guerra Mundial. Estou com altas expectativas, é um livro que eu acho que vai ser bastante sofrido de ler, mas é aqueles livros necessários, né, gente, para a gente entender um pouco melhor o que foi o papel da mulher nesses tempos tão difíceis, a construção que foi feita ao longo dos anos desse papel e o que essas mulheres sofreram e o que ficou disso tudo. Acho que vai ser uma experiência e tanto. E também um escritor que eu descobri o ano passado e que simplesmente me arrebatou e que eu quero ler pelo menos um livro por ano dele, que é o José Saramago, e nesse ano eu vou ler Ensaio sobre a Lucidez. No ano passado eu li Ensaio sobre a Cegueira e esse ano então Ensaio sobre a Lucidez. Tenho aqui essa edição da Companhia das Letras. Já estou com saudade daqueles grandes blocos de texto. Vejam aí, abrindo uma página aleatória. Olha, um milagre ter espaço aqui nas páginas, porque o que a gente mais vai encontrar é isso, mas não tem problema nenhum. Eu já entendi que essa forma de escrita faz parte da experiência de leitura que o José Saramago quer que a gente passe, então me submeterei a ela. Aqui nessa obra, então, em linhas gerais, a gente vai acompanhar um pleito eleitoral onde as pessoas votam em branco. Pelo que eu vi, é algo nesse sentido. E as consequências disso, né? Porque aí ninguém escolheu um lado ou um candidato, enfim, as pessoas votaram em branco. E o que aconteceu? Quais foram as consequências disso? O que o governo fez com essas informações? E eu acredito que vai ser uma daquelas grandíssimas reflexões que o José Saramago traz pra gente. Ensaio sobre a Cegueira foi marcante demais na minha vida. Eu jamais vou me esquecer de cenas daquele livro, e esse aqui eu espero que vá pelo mesmo caminho. E fazendo um balanço geral aí do que eu já li até agora e do que ainda tem para ler que está nessa lista, eu não pretendo trocar nenhum livro. Eu acho que todos estão fluindo muito bem, olhando para os livros que faltam ler, que são mais do que esses 3 que eu mostrei aqui para vocês. Eles ainda fazem muito sentido, eu ainda quero muito ler todos eles. E sendo assim, então, a resposta para aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo sobre se essa lista, esse projeto está funcionando, é sim, está funcionando, porque eu estou conseguindo dar prioridade para esses livros da forma como eu imaginava, que é ler
um livro desses sozinhos, sem ter uma outra leitura em andamento junto com eles, ler com calma, pensar sobre eles, refletir, conversar sobre eles. E ao mesmo tempo estou conseguindo intercalar com outro projeto, que é o meu 50 antes dos 50, e outras leituras aleatórias que vão entrando aí no meio do caminho. Então está funcionando sim, está funcionando super bem, eu estou bem feliz com isso. E aí agora eu quero conversar com vocês aqui nos comentários. Vocês ainda se reconhecem como aqueles leitores que fizeram as suas listas no início do ano ou no final do ano passado? Mudou alguma coisa? Vocês conseguiram ler algo que estava nessas listas? E quais livros ainda faltam que vocês querem muito ler até o final de 2026? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui, ele é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com alguém que também pode gostar. Muito obrigada por ter me ouvido aí até aqui. Eu sempre acabo querendo fazer vídeos não tão longos, mas no fim das contas eu acabo me deixando levar aí pela empolgação de falar sobre os livros e os vídeos acabam ficando mais longos do que eu gostaria. Mas por outro lado, esse é um momento tão gostoso, né? Então eu acho que eu vou continuar sendo sincera, verdadeira e fazendo da forma que eu sei fazer. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.